tudo bem? Sejam Oi. todos bem-vindos aí a mais uma edição do Influenciar, aqui no Grupo Sigma, que tem a Sigma, Ingressar, o Irmã e as parcerias da Território Cultural, do Cine Prime, da Velejo. E a gente está aqui hoje com um convidado muito para lá, além de especial, Silvério Pereira. Oba! Seja bem-vindo, bem-vindo a Anápolis, bem-vindo a essa mesa. A gente tem um podcast que chama Influenciar e a gente fala sobre cultura nele. Esse é um episódio especial porque tem um tempo que a gente está parado, a gente está tentando voltar e o horário de todo mundo não bate. Então hoje o Lucas pediu, a gente está aqui para gravar, para aproveitar que você está aqui, né? Eu acredito assim, eu sou seu fã do seu trabalho, do ser humano que você demonstra ser, né? E a gente precisa de mais exemplos positivos desse, não só na cultura, né? Mas principalmente cidadão mesmo, né? A gente vive um dilema muito grande no país, né? De polarizações, e vamos polarizar agora a cultura, né? Vamos falar de arte, né? Como que você começou? Da onde que veio essa veia, essa pegada? Que hora que você falou assim, é isso que eu sei fazer, é isso que eu vou contribuir? Primeiro dizer que eu estou muito feliz de estar aqui em Anápolis, principalmente porque, como eu falei, que assim que eu cheguei, era um estado brasileiro que eu estava devendo, assim, era o único estado brasileiro que eu ainda não tinha estado, era Goiás. Então agora eu já me sinto feliz de dizer assim, fechei o território brasileiro. Mas que bom saber que a gente está aqui nesse lugar que se chama Influenciar, porque eu acho que é isso, assim, para que a arte aconteça para as pessoas, para que a cultura é povo, né? Cultura é a existência de um povo. A sociedade não vive sem cultura, porque cultura não é só assistir uma peça de teatro, não é só ouvir uma música, não é montar um espetáculo de dança. Cultura é o dia a dia, é a vivência, né? São os comportamentos que a gente tem. Então, assim, estar num lugar hoje com esse nome Influenciar mexe muito comigo nesse sentido de que eu fui influenciado, né, pela cultura, pela arte. Quando a televisão chega na minha casa, porque eu sou do interior do estado do Ceará, então eu sou de Mombaça, uma cidade a 350 quilômetros da capital, uma cidade que durante a minha infância e adolescência, eu fiquei lá até os meus 13 anos, mas durante a minha infância e adolescência eu entendia muito esse lugar da gestão do coronel, sabe, das políticas de currais que existiam lá no Ceará. Então, assim, todas as gestões eram muito pensadas para não existir cultura. Porque se tem cultura, se tem arte, você proporciona as pessoas a pensarem, né, a abrir a mente das pessoas. Então, na minha época, quando criança, eu entendia que a política não gostava que as pessoas começassem a pensar, né? Era muito mais fácil absorver o que vinha de cima para baixo, só aceitar e se resolver. Mas aí, chega a televisão, chega o rádio. Meu pai é um cara apaixonado pela música, então meu pai que me apresenta o Luiz Gonzaga, Belchior, Nelson Gonçalves, Roberto Carlos, toda essa galera. E a minha mãe é uma apaixonada pela televisão. Então a minha mãe me faz assistir as novelas, me faz assistir os filmes, os programas de entrevista e tal. Então eu fui entrando nesse universo de música e televisão e olhando para aqueles artistas e pensando, caramba, como é legal isso, como é divertido, como deve ser mágico viver esse momento. E aí, desde pequenininho, meus pais falam que eu já tinha essa inclinação. Assim, eu era da família dos 4 filhos, a pessoa que mais se interessava por música e por atuação, né? Através das novelas, obviamente, porque eu não conhecia teatro. Então eu começo desde pequenininho dessa maneira muito intuitiva, muito empírica, porque aí eu começo a ver os filmes na televisão e aí eu gostava de brincar de fazer filme em casa. Eu gostava de ver programas de entrevista e aí eu criava os meus programas de entrevista no banheiro da casa, né? Eu tinha uma coisa que eu chamava que era Silver Show, que era o meu programa no banheiro, que toda hora tinha que acontecer 5 da tarde. Então eu saía da escola voado, assim, professor, eu tenho que sair porque o programa tinha que começar às 5 da tarde naquele horário, senão eu ia perder o público. Claro, gente, isso tudo na minha cabeça, né? Eu, uma criança doida, imaginando isso, mas eu tinha já meu compromisso como artista, assim, era isso. O programa começava 5 da tarde, ele tinha 1 hora de duração, eu ficava 1 hora dentro do banheiro, sentado no vaso sanitário, entrevistando um pote. Porque a gente não tinha água encanada, a água era de pote, então eu ficava lá entrevistando um pote. Então essas foram os meus primeiros passos na arte e na cultura. Que legal. Deixa eu segurar aqui um pouquinho.
Sabe o que eu achei muito interessante na sua fala? Que, assim, mesmo a gente estando tão distante geograficamente, eu também cresci desse jeito. Minha mãe vendo novela e meu pai ouvindo bolero, ouvindo essas músicas, né? Então, sábado e domingo era fatal acordar com Ângela Maria, Aguinaldo Timóteo, Calbi Peixoto, assim, músicas de Chico Buarque, tanta coisa, né? E a gente vivia também essa mistura, sem ter outro lugar para consumir cultura, né? Aqui também a gente sente muito essa coisa do coronelismo, né? Dessa presença política daquela figura, né? Aqui em Goiás é marcado assim, né? Por espaçamentos, irismo, marconismo, caiadismo antes, caiadismo agora. Eu não sei como é que o povo tem essa coragem de voltar um caiado para ser comandante político do Estado, depois de tudo que eles fizeram. Mas, voltando à cultura, esse momento de influenciar, esse momento de transformar, né? Eu estava hoje escrevendo o cerimonial para amanhã e tem uma parte lá que eu estou falando isso, né? As pessoas não têm consciência do que a cultura é na vida delas. As pessoas não têm consciência do que a cultura influencia, né? E a gente está batendo hoje muito na questão econômica, né? Falando assim, a gente investe tanto em cultura, a gente emprega tantas pessoas, a gente está fazendo girar tanto um valor em real dentro da economia da cidade, que é muito importante, e principalmente agora com as leis de fomento. Leis de fomento, o que você acredita sobre isso? Porque eu acho que o Brasil, a maioria do Brasil ainda não tem a cultura de uma empresa privada apoiar a cultura, né? Uhum. A gente sobrevive quase que unicamente de leis de fomento. Uhum. Né? Você participa, vocês escrevem, participam de editais. Como que você acredita que a lei de fomento pode influenciar nessa trajetória de transformar a cultura em algo que faça parte, que a pessoa reconheça que na hora que ela come é cultura, que na hora que ela ouve a música sertaneja é cultura, que na hora que ela está vendo TV ou uma novela, ela está também participando da cultura? Olha, eu acho fundamental, assim, porque isso que você está falando da sua própria experiência também de ouvir música, existe uma diferença geracional muito interessante, assim, de pensar. Que bom que a gente acordava ouvindo um Belchior, ouvindo uma Ângela Maria, porque diferentemente de se acordar hoje ouvindo um senta, 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 pula, 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 corre, corre, corre. Não vou dizer que essas músicas não são legais, que eu também consumo essas músicas em outras questões, de outras formas, também como entretenimento. Para mim, a arte e cultura tem que acontecer de todas as formas, seja ela empresarial, seja ela só para se divertir, seja ela para vender, enfim, a arte e cultura tem que acontecer, né? Mas tem uma diferença grande quando a gente fala sobre conhecimento. Então, assim, ouvir Belchior aos 5 anos de idade e ouvir Belchior hoje com 42 é muito diferente para mim, porque com 5 anos de idade eu não tinha passado nem por nenhuma desilusão amorosa, eu não tinha votado ainda, eu não sabia essas questões dos ismos dentro das políticas, né? Então, quando eu escuto Belchior hoje com 42 anos e vejo o quão político esse cara foi, o quão artístico ele foi, o quão a luta dele de dizer assim: eu sou um cearense que estou indo para o Sudeste para cantar a música do Ceará. E aí ele chega no Sudeste e diz: você tem que mudar a sua maneira de cantar. Ele diz: não, eu vou continuar cantando a música que é a música que me trouxe até aqui. Então, tudo isso que eu estou falando tem a ver com essa palavra fomento, assim, né? O que é que você planta para ser colhido lá na frente, né? Quais são essas coisas que você precisa gerir agora, incentivar agora, para que lá na frente a gente tenha uma geração completamente diferente. Então, essa lei se chama Lei de Fomento justamente para a gente entender que ela é um germinar, né? Ela é um ponto inicial de uma série de coisas que podem acontecer daqui a 30, 40 anos. Existe um processo muito difícil na nossa sociedade, que é compreender que arte e educação não se colhe de hoje para amanhã, né? A gente só vai ter... Você entra na escola aos 5 anos de idade, é isso que a gente está falando aqui. Você entra na escola aos 5 anos, provavelmente, então, assim, para você começar a ter uma informação sobre matemática, português, ciência e tal,
Mas é aos 35, aos 40 que você vai ver de fato a diferença de ter tido esse conhecimento lá atrás. Você entra numa faculdade, você leva 5, 6 anos para se formar e só depois 2, 4 talvez, a maioria das pessoas 2, 4 anos depois para se estabelecerem na sua profissão e de fato elas acontecerem e continuarem estudando. Então assim, não dá para a gente querer que a cultura e a arte elas aconteçam de uma maneira muito imediatista, sabe? É preciso dar tempo para ela. E para que esse tempo aconteça, é necessário que nesse momento de agora a gente esteja fomentando isso. Fazer um edital para uma peça de teatro pode ser só para uma peça de teatro, mas essa peça de teatro pode virar um grupo de teatro. E esse grupo de teatro pode existir durante 30, 40, 50 anos. E esse grupo de teatro pode formar outros grandes artistas, outros grupos, né? Então, é extremamente importante, é necessário, inclusive para despertar o desejo de ser artista. Às vezes as pessoas ganham um edital hoje, por exemplo, eu tenho um projeto que eu aprovei em 2012 pelo Ministério da Cultura, que era um projeto, um edital chamado Interações Estéticas. Então você tinha que sair da sua região para uma outra região. Eu, do Nordeste, escolhi fazer o meu trabalho no Sul. Foi a primeira vez que eu fui para o Sul, para morar no Rio Grande do Sul. Era só para fazer uma peça de teatro. Mas dessa peça de teatro, ela virou um livro, ela virou um filme, ela me levou para a Alemanha, ela me levou para os Estados Unidos para apresentar lá. Foi através dessa peça de teatro que a Glória Pérez me assistiu no teatro e me chamou para fazer a novela, A Força do Querer, em 2017, e que me fez entrar no mercado do audiovisual. Então imagina, se eu não tivesse ganho esse edital lá atrás, em 2012, talvez eu não tivesse trilhado tão rapidamente o processo de chegar no artista que eu sou. Então é esse lugar do fomento aqui, para termos uma geração mais forte, mais consciente e com mais cultura. Esse artista que você tem uma formação acadêmica nas artes? Sim, eu sou graduado em artes cênicas pelo Instituto Federal do Ceará. Na verdade, eu sou aluno da Escola Técnica, né? Ainda quando era Escola Técnica, eu passei por todo esse processo de virar Centro Federal e depois Instituto Federal. Eu entrei para estudar turismo e aí depois, quando apareceu a Faculdade de Artes Cênicas dentro do Instituto, eu migrei para as artes cênicas e me formei em 2008. O povo acha que quem é da cultura não precisa estudar, né? Ah, você é da cultura, mas você estudou para quê, né? Você vai fazer o quê? Qual que é essa pegada, né? As pessoas não entendem o tanto de trabalho, né? E o tanto de estudo que envolve. Isso irrita muito essa coisa do tipo, você é artista, mas você ganha dinheiro com o quê? Você faz mais o quê, né? Porque é isso, né? Não só na arte, assim, o esporte também, tem muita gente do esporte que passa por esse problema, né? Porque é isso, o esporte, se você joga no final de semana, você é jogador, mas na semana você tem que trabalhar, né? Porque você não trabalha sendo jogador, que é o que a sociedade pensa. Então, você está fazendo uma peça de teatro no final de semana, mas você trabalha em quê durante a semana? Porque no final de semana você não está trabalhando. Gente, eu trabalho. Eu estou agora em cartaz no Rio de Janeiro de quinta a domingo, sabe? Eu entro no teatro às 3 da tarde e saio do teatro 10 da noite. Então, assim, é um expediente que eu dou para o meu trabalho. E não é só de quinta a domingo que eu trabalho. Então, assim, na segunda, terça e quarta, eu estou ensaiando a peça, eu estou resolvendo as questões que não deram certo no final de semana. Então, para mim, esse é o meu trabalho. Está se preparando. Eu não tenho tempo, por exemplo, para estar dentro de uma loja com uma outra função, eu não tenho tempo para estar sendo odonto, eu não tenho tempo para estar sendo professor. E eu não estou discriminando essas profissões, claro, pelo contrário, eu estou só colocando o reverso. Porque a galera acha isso, né? Você é professor, você é médico, é dentista, é advogado, aí você tira um tempo para fazer teatro. Não, no meu caso é o contrário. Eu faço teatro e talvez se eu conseguir tirar um tempo, talvez eu me torne também um advogado, mas nesse momento a minha função, eu sou um profissional de teatro, eu sou um profissional das artes. Que bom. É importante eu falo isso em toda oportunidade que eu tenho, eu falo para as pessoas. Assim, eu estudei, eu fiz pós-graduação, eu me especializei e eu estudo todo dia, porque para mim fazer o que eu faço, para que eu possa fazer o que eu faço, eu tenho que estudar diariamente. A cultura ela tem uma volatilidade, né? Ela muda tanto e ela muda você tanto também, né? Que a gente tem que ter alguma raiz ali que faça a gente não sair tanto daquele lugar, né? E essa coisa do conhecimento, quando a gente fala sobre cultura, da necessidade de ter um conhecimento, por exemplo, a gente foi no mercado público aqui, né?
Então, quando a gente passa numa loja que o cara tem uma série de ervas, uma série de coisas ali que pra gente é muito confuso, tu imagina, aquele homem que está ali, ele tem conhecimento de absolutamente todas aquelas folhas, todos os materiais que estão ali, ele sabe exatamente para que cada coisa daquela serve. Isso é cultura, ou seja, esse cara tem conhecimento. Sabedoria. Sabedoria, Então, assim, a gente não pode se colocar... E aí tem uma outra dificuldade para a gente que é da classe artística. Né? Que tem muita gente da classe artística acha que também, e eu estou falando com muita sinceridade, acha que é subir no palco e fazer aquela peça, tá resolvido como artista. Não, meu irmão, você tem que estudar pra caramba, você tem que ter base para subir, primeiro porque fazer arte é comunicação, né? É linguagem. Então, assim, para se comunicar com as pessoas, você precisa entender quais são os mecanismos que fazem com que essa comunicação chegue. E a sua responsabilidade, né? Principalmente. Você tem que ter muita responsabilidade para saber quem você é, né? Para chegar ali e saber a importância que você tem, né? Por exemplo, a gente está te trazendo aqui, né? O frisson que isso causa, que isso está causando não só na cadeia cultural, mas nas outras pessoas também, né? Então, acho que em todo lugar que você chega, eu acho que você como uma pessoa consciente, você deve parar e falar, pô, eu tenho uma responsabilidade a mais, né? Sim. Então, o que eu faço influencia as pessoas. Eu sou muito preocupado com isso, assim, não quero que a minha arte seja gratuita, né? Eu sempre falo sobre o quão o teatro me salvou de uma série de adversidades da vida, né? Eu sou de uma família muito pobre, assim, um pai pedreiro analfabeto, uma mãe lavadeira semi-analfabeta, mas que desde pequeno eles entenderam que a educação era importante e mantiveram os filhos dentro da escola para que a gente aprendesse, estudasse, tivesse esse bem precioso, né? Que eles falavam justamente isso. A maior herança que a gente deixa para você é a educação, então você precisa estudar. Mas aí, dentro disso tudo, entender assim, qual é a minha responsabilidade enquanto artista quando eu penso, o teatro me salvou, mas o que eu devolvo com relação a esse salvamento? Então, eu sempre trabalhei o teatro no lugar do questionamento, da provocação, sabe, de chegar para o espectador com uma informação. Porque tem uma outra coisa muito interessante sobre arte. O que é o artista, o que é a arte, o que é o receptor, né? Quando a gente fala sobre comunicação. Sim. Arte é quando esses dois se entram em contato. Né? O que o artista produz, se o artista produzir e não mostrar para ninguém, nunca vai ser arte. Porque ele precisa do espectador, ele precisa dessa conexão, que aí o momento em que eles se encontram, e isso bate no espectador, o espectador sai dali, pode ser qualquer coisa. Eu ouvi uma Maria Bethânia, a Maria Bethânia me disse uma coisa numa música e eu saio, caramba, então ela quis me dizer que o amor é algo que a gente precisa cuidar, né? Propagar, fazer acontecer. Então, isso é como chega no espectador. Isso é que é arte. O momento em que a fala do artista e o pensamento do espectador se conectam e isso gera uma nova percepção de vida. Talvez gere algum valor, né? Exatamente, pessoa, um valor. Né? Acho que essa palavra. A pessoa agregar. E é legal, assim, o tanto que a gente conversou, né? E aí agora que você falou da Maria Bethânia, numa frase, o tanto que rebuscou tudo que a gente conversou aqui, né? O que você ouviu, o que você entendeu e o tanto que isso tem a ver com conhecimento, né? Porque quando você ouviu com 5 anos, faz com isso, né? Você não tinha a bagagem que você tem agora. Quando você ouve agora, a sua bagagem transforma aquilo em algo que vai te dar valor, né? Eu gosto mais, eu sou muito apaixonado em cultura e eu tive contato, tenho contato com muita gente do Brasil, assim, a gente discute muito essa questão da cultura e arte, né? A cultura não é a mesma coisa que a arte, né? E a arte não é a mesma coisa que a cultura, né? Cultura, como a gente falou, é tudo, né? Em todo lugar a gente tem cultura. Mas o que é a arte, né? Quando a gente fala do corre, corre, senta, senta, pula, pula, é arte. Talvez para mim não seja, mas quando você vai lá para quem está fazendo e no meio que ele vive, a bagagem que aquelas pessoas têm e a percepção de vida, lá para eles tem algum valor. Né? Quem vai dizer que o funk não é arte? Como dizer isso? Que moral que a gente tem para isso? E quando eu falo sobre isso, eu falo com propriedade, porque embora eu não seja uma pessoa de dentro do funk, né, porque eu sou nordestino e o funk no Nordeste não tem essa força toda, mas quando eu falo sobre propriedade com isso, é quando eu me coloco no lugar do que é o forró. Então, assim, o que é o forró para nós que somos lá do Nordeste, que somos pessoas que nasceram e viveram e escutam isso o tempo inteiro. Né? Assim como também para cá, para o Centro-Oeste, essa coisa do sertanejo, né, que também é muito típico daqui. Então, dizer que isso não é
arte, que isso não é cultura. Eu estou falando nesse sentido por conta dessa história, assim. Sim. Um forrozeiro que chega no Sudeste, por exemplo, que aí volta essa mesma história que o Belchior falava. Uhum. Né? Você sabe, eu sou cearense, eu venho para cá, eu tenho que cantar o Sudeste. Né? Então, a gente pega o movimento de forrozeiro, a maioria dos forrozeiros, para conseguirem fazer sucesso no Brasil, eles precisam chegar no Sudeste cantando o sertanejo ou o forronejo. Precisa se misturar um pouco, que é para que a galera do Sul consuma, aliás, não é nem o do Sul, né? Os sudestinos consumam o forró de uma maneira diferente. Mas consumir o forró como se consumia Luiz Gonzaga, como se consumia Dominguinhos, Valdones, é muito diferente. Então, assim, não, realmente o que você está dizendo, não dá para dizer que isso não é arte, não dá para dizer que o funk, o senta-senta, o pula-pula não é arte, porque a gente tem que entender o contexto dessas histórias, dessas construções, dessas formações naquela comunidade, naquela região, naquelas pessoas e como isso muda o dia a dia. Assim como as pessoas veem filme, veem peças de teatro e falam assim, eu não entendi nada, isso não presta. Não é que não presta, é que você não entendeu nada, né? Para alguém aquilo ali é entendível, aquela pessoa que fez, ela partiu de algum lugar, né? Ela não simplesmente jogou para cima um monte de coisa e pegou um e falou, isso aqui vai virar, né? Achei legal você falando aí assim, porque a gente aqui é muito ligado à terra, né? Aqui em Goiás a gente é muito ligado à terra, né? Essa coisa de fazenda e tudo mais, né? E aqui tem muito, as festas de Folia de Reis, a festa do Divino, né? Outras festas, né? a cavalhada também, né? Mas essas festas, por exemplo, uma festa do Divino, outra festa, essas festas que acontecem, elas acontecem, as partes sempre, você vai para uma fazenda e é terra, e o povo chega de comitiva de cavalo, e vai um monte de carro, e aquele povo senta tudo ali, começa a cozinhar, e aquilo ali vira uma festa. Então, por exemplo, eu dancei muito forró quando era menino, com o pé no chão, levantando terra, e até hoje tem. Você vai nesses lugares e você vê o povo assim, todo mundo de sandália, e a terra sobe o tempo inteiro, né? Pessoas dançam. Então, são culturas que a gente trazem com a gente, né? Que nos formam também, né? E aí você saiu do Ceará, foi para o Sudeste, né? E o que você o que você levou? O que é seu? O que te forma para você virar esse artista que você é hoje? Na verdade, quem eu sou é o meu lugar, a minha origem. Assim, eu trabalho no Sudeste, mas eu continuo vivendo no Ceará. Né? Eu ainda moro no Ceará, então assim, a minha residência é no Ceará. Legal. E isso é muito importante para mim, porque toda a geração que veio antes da minha dizia que a gente tinha que se mudar. Né? Que para ser ator, para conseguir entrar no mercado, você tinha que morar no Rio e São Paulo. E aí eu vi várias gerações irem para o Rio e São Paulo tentar a vida e não conseguirem. E acabarem desistindo de serem atores, atrizes e entrando no mercado de trabalho de CLT. E aí voltamos a falar sobre isso. Não existe problema nenhum em ser garçom de um bar, em trabalhar dentro de uma loja. Não é essa a questão. A questão é você não conseguir realizar o seu sonho. Isso que eu acho mais duro. Aquilo né? que você acredita. Você teve que acabar obrigatoriamente optando por um outro caminho porque o que você acreditava não aconteceu. E aí eu sou muito, muito feliz, assim, porque eu faço parte dessa geração, que é uma geração de artistas que permanecem morando no seu lugar. E aí não é só o Silvério, como também é o Irandi. Irandi continua morando... Obrigado. O Irandi continua morando em Recife, sabe, que eu acho bonito. Marcélia Cartacho, que é uma das grandes atrizes brasileiras, a primeira atriz brasileira a ganhar o Urso de Prata em Berlim, sabe? Então, assim, continua morando em Cajazeiras, no interior da Paraíba, assim, uma das maiores damas do cinema brasileiro, continua morando lá e continua trabalhando fora, fazendo as coisas dela. Então, eu me sinto muito, muito privilegiado, sim, mas a certeza do artista que eu sou é a consciência de onde eu venho. Sabe? A consciência da minha origem. Nos últimos anos eu tenho me dedicado à minha ancestralidade, sabe? À minha história, ao meu povo, a conhecer melhor a história da minha avó indígena que veio de Manaus, que chegou no sertão central do Ceará, se casou com um homem preto retinto, que quando eu era criança eu não sabia que esse homem era preto retinto, porque a sociedade não deixava eu enxergar que eu tinha um avô preto, por todas as questões de racismo que a gente tem na nossa sociedade. Então, anos depois, com 30, 40 anos, eu olhar para o meu avô e perceber, caramba, eu tinha um avô preto e eu não sabia disso.
E a minha outra avó é indígena da região dos Cariris, no Ceará, uma mulher que veio no meio de uma aldeia indígena e chega no Sertão Central e se casa com um homem branco dos olhos azuis. Aí eu começo a entender toda a minha feição, inclusive, assim, por que eu tenho um lábio grosso, por que meu nariz é afilado, por que meu olho é grande, por que meu cabelo é cacheado. Então, assim, isso faz muita diferença quando você começa a se reconhecer diante da sua ancestralidade. Então, Silvério hoje é uma artista muito consciente da sua origem e que respeita muito o lugar de onde veio. Que eu acho que essa é a coisa mais fundamental que a gente tem que ter, é respeitar e valorizar o lugar de onde veio. Eu estou vendo muito isso hoje. Tem um pessoal daqui de Anápolis que não precisava mais estar aqui. Né? Tem um artista plástico aqui que ele está arrebentando no mundo inteiro. E ele é fruto de uma lei de fomento. Olha só. E eu estava em Nova York esses dias e ele volta para cá. Ele abriu um ateliê aqui, ele volta para cá. Então ele vai sempre voltar para cá, ele não vai sair daqui, né? Tem outro menino que está em São Paulo agora, estou fazendo um curso lá de cinema, né? Mas ele vai voltar para cá. Eles querem... Voltar para o seu lugar é muito importante, principalmente se você... Porque é isso, quando a gente sai, o primeiro lugar de reconhecimento que a gente quer é o nosso lugar. Sim. Sabe? Com 30 anos como artista, ano passado foi a primeira vez que eu tive a oportunidade de fazer um show meu na minha cidade natal, que é a minha cidade de Mombasa, né? Para os meus pais assistirem, para a minha cidade assistir. Seus amigos assistirem. Os meus amigos, exatamente. Então, assim, e também através de uma lei de fomento. Que legal. Sabe? Então, assim, a gente mais uma vez falando da importância Sim. das leis de fomento. Então, assim, poder chegar na minha cidade e o próprio prefeito olhar assim, caramba, eu fui fazer esse show na minha cidade 3 dias depois da festa do município. Então, a festa do município tinha em torno de umas 40 mil pessoas. No meu show tinham 6 mil pessoas. Só que a festa do município tinham grandes artistas, né, que são levados para lá. Então, assim, dessas 40 mil pessoas, não era a cidade toda. Aliás, a cidade estava lá, mas eram pessoas de outras cidades. O que o prefeito achou mais interessante no meu show de 6 mil pessoas é que eram 6 mil pessoas da cidade. Então, os senhores, as senhoras, levando suas cadeiras para a praça, em frente à Igreja da Matriz, sentando ali para assistir um show que começava às 10 da noite, quando, na verdade, todos eles já deveriam estar dormindo nesse horário, e muito empolgados vendo aquilo, meu pai, minha mãe chorando de ver, não é só ver o filho em cima do palco cantando para a sua cidade, mas ele vê que a cidade inteira, os meus pais vendo que a cidade inteira reconhecendo o valor desse filho da terra, isso não tem preço. Não tem. E eu fico muito emocionado com isso. Partindo para o final, a gente tem 2 perguntas que a gente sempre faz aqui. Falei para vocês que a gente podia ficar aqui 3 horas, que não ficava chato, né? Mas a gente tem que almoçar daqui a pouco. A gente faz 2 perguntas. Uma música que te marcou, que a gente vai rodar ela depois. E para você, o que é o amor? Uma música, eu acho que eu vou ter que dizer o Sujeito de Sorte, porque é isso, eu me considero um sujeito de sorte, também por ser uma música do Belchior, e também porque foi a primeira música que eu fiz no Serginho Groisman, no Altas Horas, e que me deu o start assim, para pensar sobre ser cantor, né? E aí, depois dessa experiência no Serginho, no Altas Horas, eu comecei a estudar mais música, e aí hoje eu estou lançando um EP com 5 músicas do Belchior, que tem participação, tem um feat com Ivete Sangalo, que esse é um grande sonho realizado, um outro feat com Braulio Bessa, que é um conterrâneo, né, lá do Ceará, que venceu na vida fazendo poesia, o que é muito difícil. Acho muito que fora antes da dele, curva. acho que só o Patativa do Açaré tinha conseguido um espaço tão Acho grandioso. E aí o Braulio de Alto Santo, uma cidade bem lá no interior, consegue mudar a história da família, da cidade, do nosso estado, da nossa região. Então, estou muito feliz com isso. E eu acho que o amor são os encontros, assim, são as coisas que a gente vai percebendo na caminhada que são valorosas pra gente, assim. Eu não estou falando... Para mim, o amor não é sobre carnal, não é sobre encontrar um parceiro, uma parceira certa para a sua vida. É sobre encontrar pessoas certas na sua vida. Pessoas que torcem por você, que acreditam em você e que também colaboram para o seu crescimento. Muito bom. Então, ficamos aí com Sujeito de Sorte, o Influenciar edição especial. Tá aí. Muito obrigado, Lucas, o Wesley que está aqui e a todo mundo que vai nos ouvir e assistir. Um abraço.